sejam bem-vindos. Nós vamos agora então falar sobre o programa TIT. O nosso foco é no TEA, transtorno do espectro autismo, mas nós vamos ver que esse programa TIT ele pode ser aplicado a outras crianças, pensando nas suas necessidades também. O programa TIT foi um programa elaborado na Carolina do Norte, já há um tempo atrás. Vocês verão que muitas atividades que nós aplicamos em sala de aula também não deixam de ser o programa TIT, tá bom? Muitas maneiras que nós aplicamos nossas atividades, a gente vê que tem muitas semelhanças ao programa TIT e para vocês não vai ser uma grande novidade, né? A gente só está nomeando talvez ao que vocês já aplicam. Muito bem, nós vamos então falar o que é esse programa TIT, como se aplica, quem se beneficia e alguns exemplos. O programa TIT, então, basicamente, gente, é o ensino estruturado. Não tem como a gente querer aplicar esse programa sem termos uma estrutura muito bem planejada, muito bem analisada, muito bem aplicada. Isso para professor não é difícil, não é complexo, porque o professor é a pessoa que está mais preparada para fazer um planejamento, planejamento da sua aula, seja diário, semanário, mensal, bimestral, semestral, anual, Temos essa facilidade aí no nosso dia a dia, então vocês vão ver que o programa TIT não é difícil e ele é simples de ser aplicado. No entanto, para podermos afirmar realmente que a gente está aplicando o programa TIT, tem algumas estruturas, algumas regras, alguns padrões que eles devem ser seguidos, senão não podemos dizer que é o programa TIT. Afinal, ele é um programa individualizado e com apoios visuais. Quando nós falamos individualizado, não significa que nós só podemos aplicar esse programa com uma criança. Não. De repente, outras crianças na sala de aula também vão se beneficiar a esse programa, ou várias ao mesmo tempo, ou ora eu aplico com um, ora eu aplico com outro, de acordo com as necessidades, e sempre com apoio visual. Então vamos lá, a gente tem como objetivo que a criança seja independente no banheiro. A gente pode fazer esse uso do banheiro através do programa TIT? Sim. Por quê? Porque nós vamos usar apoio visual para essa criança ter ideia, noção do que é começo, meio e fim, do que é para a esquerda, para a direita, do que é de cima para baixo e assim por diante. Por isso que é essencial os apoios visuais. O professor está super acostumado com apoios visuais. Através do programa TIT é de maneira mais intensa. Nós vamos ver que o tempo todo vai ter um apoio visual, por imagens principalmente, tá? Outro questionamento, outra pergunta que se pode fazer bastante é: o TIT é diferente do ABA? Não. O TIT ele está dentro do ABA. ABA é uma ciência. Ela nada mais é do que uma análise comportamental. Trata dos comportamentos, E o TIT é um programa utilizado no ABA também que pode favorecer a aprendizagem da criança. Porque quando a gente tem uma criança, um aluno, que necessita de ensino estruturado, ele necessita do método TIT, provavelmente porque ele esteja com alguns comportamentos inadequados. Então, ele precisa se sentir no ambiente estruturado para que ele se reorganize, se sinta seguro. Então, o método TIT, o programa TIT, ele vai bem de encontro a essa estrutura que a criança necessita para não ter aí os comportamentos indesejados, para compreender o conteúdo, para se entender no tempo, no espaço, para se organizar, tá bom? São 3 partes do método
TIT. O primeiro é a estrutura, que é essencial, né? Organização física, a organização do ambiente, o cronograma e o equilíbrio. Ok, vamos falar sobre cada um. Como assim organização física? O ambiente tem que estar totalmente adaptado às necessidades desse aluno com o qual nós estamos planejando esse programa TIT. Ambiente adaptado, por exemplo, a estrutura da sala de aula é importante dentro do programa TIT. Estabelecer limites. De repente, uma ideia muito legal que a gente pode estar fazendo com essas crianças, nós queremos aplicar de repente o programa TIT, que apresenta autismo, é colocar a área de trabalho dele, um limite, espaço físico com as mesinhas da própria sala de aula. Se nessa sala de aula tiver um espaço oportuno, se tiver quantidade de carteiras também significativas, dá para a gente fazer dessa maneira. Como assim? Por exemplo, a gente pode fazer a letra U ao contrário, né, com as carteiras. Imagine a letra U ao contrário, nós temos o lado esquerdo, nós temos a mesa dessa criança que vai ser a área de trabalho e nós temos o lado direito. No lado esquerdo, a gente pode colocar todas as atividades que ele vai realizar naquele dia, começo, meio e fim. Por exemplo, que sejam 5 atividades diferentes, 5 matérias diferentes, 5 momentos diferentes. Então, por exemplo, português, ciências, recreio, matemática, educação física. Ou, dependendo da criança, de repente a faixa etária, se forem os menores, é muito importante também a gente colocar a entrada, o conteúdo que nós vamos trabalhar, ou a matéria, o recreio, a outra atividade pós-recreio e a saída. Também podemos organizar dessa maneira, o lado esquerdo. Aí chegou, vamos supor, primeira etapa, a entrada. O que a professora está fazendo na entrada? Ela manda pintar o calendário, tá bom? Então, essa é a primeira fase. Na mesa de trabalho dele, ele vai pintar o calendário. Terminou o calendário? Ele já sabe, então, que vai para o lado direito. A segunda etapa, então, desse dia vai ser atividade com alguma música. Ele vai ter que circular e pintar todas as letras Es. Então, ele vai realizar essa atividade na sua mesa de trabalho e vai colocar no lado direito novamente. E assim sucessivamente, porque o programa TIT, ele parte de 2 princípios, sempre da esquerda para a direita e ou de cima para baixo. A estrutura, então, do ambiente que ele está estudando e os limites são essenciais. Isso ajuda, gente, a criança também que levanta muito, já parar de levantar. Ele vai ficar um pouquinho mais sentado, um pouquinho mais concentrado. Isso ajuda também para controlar a ansiedade. Por quê? Porque ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo ou o que acontecerá. Isso ajuda a controlar a ansiedade. Às vezes a gente não entende, mas às vezes a criança fica nervosa, muito nervosa, porque ele está ansioso, ele não sabe o que o espera para aquele dia. Então a gente tem que fazer essa estrutura para ele se localizar também na sequência dos fatos, tá? O cronograma também é essencial, então é aquilo que a gente já falou bastante, a importância da rotina, mesmo que a gente ache que a criança já está totalmente adaptada, a rotina é fundamental para ele também entender que tudo tem começo, meio e fim, para diminuir a ansiedade, para ele ter mais atenção, para ele ter uma coisa a mais para se preocupar e daí ele fica um pouco mais concentrado, não conversa tanto, não levanta tanto, enfim, tantos outros benefícios que a gente pode alcançar. E equilibrar. Então, como assim? Quando a gente vai escolher atividades, é importante a gente pensar que nem todas devam ser difíceis. A gente tem que ter equilíbrio. Vamos supor um exemplo, que a gente vai dar 4 atividades naquele dia
para a sala toda e assim para o meu aluno também. Essas 4 atividades, o ideal seria que uma difícil, uma mais ou menos e 2 fáceis, né? Por quê? Para ele também ter motivação. A mais difícil a gente deixa logo no começo. Isso serve também para as crianças que apresentam TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque assim que ele chega na escola, ele está muito mais disposto a prestar atenção. Conforme vai passando o tempo, ele vai tendo aí mais dificuldade para se concentrar, porque o cérebro já se esforçou muito e ele vai ficando com menos energia, menos vontade de se concentrar e prestar atenção. Assim também para as crianças que apresentam TPAC, transtorno do processamento auditivo central. É aquelas crianças também que, com o tempo, com muitas atividades aplicadas, o cérebro começa a se cansar e já não consegue mais prestar atenção, não consegue formar a memória e assim consolidar a aprendizagem. Então é muito importante a gente prestar atenção, sempre começar com as atividades mais difíceis e deixar as mais simples para o final. Até porque ele pode enxergar a atividade mais simples como uma, entre aspas, uma recompensa por ter feito a mais difícil antes. Quando nós chamamos as famílias para conversar no nosso departamento ou conversamos com essas famílias em outros lugares, eu digo a mesma coisa para essas mães. E eu uso um exemplo que a nossa professora Paula de AE sempre usou e eu falei que eu ia repetir o que ela falava, eu ia copiar dela. A gente fala para a mãe seguir um degrauzinho, não é? Um degrauzinho, uma escada com 5 degrauzinhos da mesma maneira. Os 2 primeiros degraus a gente pede para a criança fazer alguma coisa lá em casa mais complexo, mais difícil, o que ele gosta menos. O terceiro degrau, algo mais ou menos. Os 2 últimos degraus podem ser a recompensa dessa criança. Então, filho, a mãe quer que você arrume a cama. Depois, o segundo degrau, a mãe quer que você arrume a cozinha. O terceiro degrau, a mãe quer que você tome banho. O 4º e o 5º degrau pode ser uma recompensa, alguma coisa que ele goste muito e a gente deixa para o final, tá? E isso funciona muito e a gente fala muito isso com as mães, ok? Outra coisa muito importante é dar pequenos intervalos, se necessário mais que um. Então, se a gente percebe que a tolerância atencional dessa criança é pequena, é importante entre uma atividade e outra dar algum intervalo, alguma coisa diferente para ele dar uma, entre aspas, descansada, tá? Nem se for, por exemplo, não só a criança que apresenta autismo, mas de repente a criança que é hiperativa, agitada, que não tem atenção, de repente, entre uma atividade e outra, eu posso pedir, por exemplo, para ele grampear uma folha minha, buscar um clipes lá na secretaria, e isso também é muito importante, porque a criança talvez não consiga ficar tanto tempo concentrado. A segunda parte, então, do programa TIT, a gente pensa como que nós estamos fornecendo as informações. Como está o sistema de trabalho em si? Primeiro, tem que ficar muito claro para o meu aluno o que tem que fazer, né? Às vezes eu explicava lá na lousa, eu sentava e esse meu aluno, por exemplo, com autismo, ele virava para mim e falava assim, o que tem que fazer? Poxa, para mim parece ser óbvio, para a sala de aula foi óbvia, mas para ele não, para ele tem que ter algo muito mais claro para ele saber o que tem que fazer. Ah, você tem que fazer isso, isso, isso. Então o programa TIT parte desse princípio, o que tem para fazer. Então ele vai entender que se faça. Como eu vou fazer isso? Quando começa e quando e como termina.
Então isso também é fundamental, tá? E a flexibilidade. Temos que sim, seguirmos uma rotina, seguirmos o começo, meio e fim, mas não nos esquecermos da rotina. Muitas vezes, né, gente, na maioria das vezes lá na sala de aula, imprevistos acontecem. Então a gente também tem que ter muita flexibilidade, imprevistos da nossa parte, também imprevistos por parte das crianças. E aí nós só vamos ensinar essa rotina à criança quando a gente percebe que a criança está com calma e com atenção naquele momento. Então, gente, o significado do TIT: tratamento e educação para autistas e crianças com déficits relacionados à comunicação. Também pode ser aplicado àquelas crianças que têm dificuldade em se comunicar. Esse método pode ser aplicado tanto na escola regular como na especial, depende da funcionalidade do ambiente escolar. Nem sempre a gente consegue fazer redondinho, né, se a escola não estiver totalmente preparada. As escolas têm que prestar atenção nos espaços para que eles sejam adequados e parte de 4 conteúdos principais: habilidades nas áreas da percepção sensorial, coordenação motora, tarefas do cotidiano e também se preocupando com a literatura. A característica do programa TIT é uma educação estruturada que aproveita as capacidades visoespaciais de pessoas com autismo, permitindo processar melhor a informação visual, oferecendo a vantagem de serem mais autônomas na realização de tarefas. Tem muitas mães que às vezes eu chamo aqui e a gente orienta para que tente uma vaga na escola especial do autista. E às vezes tem mãe que fala assim: ah, professora, eu não quero levar lá. Aí eu pergunto, né? Posso saber por quê? O que acontece? Por que você não quer levar lá? Ah, o meu filho vai regredir. E eu não vi a hora, gente, de eu ter uma oportunidade para falar sobre isso de maneira ampla, que nesse canal eu posso estar falando. A criança, quando supostamente vai ter uma vaga na escola especial do autista ou não, lá mesmo ela passa por uma avaliação com os profissionais lá, no caso que nós estamos falando da escola especial. E esses profissionais irão analisar se verdadeiramente essa criança necessita da escola especial do autista, e só com laudo dado pelo médico, só através do F84, não tem outro jeito de ser matriculado lá, só se tiver o laudo fechado. E também elas vão avaliar qual é o nível que essa criança se encontra. Lá eles são divididos de maneiras diferentes, de acordo com o seu nível. As crianças que apresentam um autismo mais severo são direcionadas às salas de aula que têm mais apoio, e assim sucessivamente. Então, dificilmente a criança vai regredir, porque ele entra no nível que ele se encontra. E conforme ele vai se desenvolvendo, tanto no cognitivo quanto no comportamental, ele também pode sofrer as alterações e ir para outras salas com menos apoio. Então, não é possível que eles regridam, a não ser que outros fatores estejam influenciando a tal regressão que essas mães que comentam comigo receiam, né? A gente tem que ver o contexto, o que mais aconteceu ao redor dessa criança. Todos aqueles fatores que eu comentei na aula passada, elas devem ser consideradas para pensar por que será então que me parece que essa criança está regredindo. Não é porque está usando o TIT, não é porque está usando o PECs, não é porque está usando apoios visuais. A criança que usa apoio visual, ele não perde a fala, não atrasa a fala, muito pelo contrário.
Através do apoio visual, a criança vai ter o repertório. Se ele não está falando, dentre muitos fatores que deve ser analisado, talvez é porque lhe esteja faltando um repertório. Ele não sabe o que falar, como falar, quando falar e onde falar. Então, as imagens vão dar assunto. É a mesma coisa, gente, quando a gente vai dar uma produção de texto e a gente vê que os nossos alunos têm que ter algum tema ou os quadrinhos com a sequência da história ou a reescrita, por exemplo, de um conto muito conhecido por eles. Aí eles conseguem desenvolver. Se a gente deixar tema livre, é mais difícil. Mesma coisa para a criança com autismo, mesma coisa para o programa TIT, mesma coisa para as pessoas, as crianças que são matriculadas numa escola especial do autista ou no APAE, tá? Esses apoios visuais é apenas para dar mais repertório, é para deixar a criança mais à vontade e ajudá-lo com sua organização de ideias e de falas quando possível. O TIT, então, gente, foi desenvolvido na década de 60 na Carolina do Norte, Estados Unidos, na Faculdade de Medicina, no Departamento de Psiquiatria. O responsável, então, pela pesquisa foi o Eric Chopler e foi adotada nos Estados Unidos em 1972. Segundo o método TIT, então, as principais características dos autistas são detalhistas, dificuldade em sequências, dificuldade em dar significado aos detalhes, dificuldade em se manter atentos e dificuldade em se comunicar. O programa TIT, então, ele se pauta nessas características para poder colaborar para que a criança vá se desenvolvendo nesses aspectos que nós acreditamos que eles tenham esses déficits, tá? Agora, sobre a metodologia. Qualquer objetivo pode ser implantado de acordo com a idade cronológica. Então, isso a gente sabe. Não adianta a gente trabalhar da mesma maneira que a gente trabalha no 5º ano, não dá para você trabalhar com crianças de 2º. Não dá para a gente trabalhar da mesma maneira que a gente trabalha com crianças de 1º ano num jardim 1, porque a gente tem que respeitar a idade cronológica. Quando a criança é direcionada à escola especial do autista, lá também é considerado a sua idade cronológica e a sua idade de maturidade, dependendo também dos graus de autismo que essa criança pode estar apresentando, tá? O desenvolvimento do trabalho considera relações de motivação entre atividades e tarefas. Utiliza pareamento e classificação como habilidades mestre, evita aprendizagem por ensaio e erro e usa modelamento comportamental. E aqui, gente, eu vou entrar num assunto que é uma coisa que é um jeitinho que eu sei que a maioria dos professores também trabalham e talvez não saibam. O que seria esse pareamento, habilidades mestre, evita aprendizagem por ensaio e erro? E aí é lógico que o comportamento vai ser mais adequado. É quando nós trabalhamos com aprendizagem sem erro. O que é aprendizagem sem erro? Na outra aula, que eu dei só sobre embasamento teórico sobre o autismo, eu comentei com vocês quando a gente, por exemplo, vai trabalhar a interpretação de texto, se a gente tem 5 parágrafos, cada parágrafo de uma cor diferente, e na hora de interpretar as devidas questões e suas respostas, pareando as mesmas cores, como se fosse uma legenda. Isso é aprendizagem sem erro. Quando a gente começou a alfabetizar as crianças, quando eles estão no comecinho da alfabetização, ou aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade, e daí, por exemplo, a gente quer que eles escrevam uma palavra tangerina,
e a gente pede para que eles preencham apenas as lacunas das vogais. E ao lado, então, o que a gente deve fazer? Colocar as vogais exatamente na sequência de utilização e preenchimento dessas lacunas da palavra tangerina. A gente vai deixar exatamente na sequência. Isso é aprendizagem sem erro. Por que é importante a gente fazer isso? Lembra que eu falei que se a gente pedir mais que uma tarefa para esse aluno, talvez ele fique nervoso, ansioso e não acertar e acaba não acertando. Talvez por ele saber que tem mais que uma coisa para ele prestar atenção e tentar acertar, ele também fique nervoso e não consiga concluir a atividade do jeito que a gente quer. Então a gente pode deixar exatamente as vogais do jeitinho que ele deve preencher, porque ele vai ter um modelo. Enquanto ele está preenchendo, ele está aprendendo. O que ele está formando nesse momento? A memória visual. E, gente, vamos lá. Nós que somos aí de algumas décadas atrás, por exemplo, eu sou da década de 80, quantas e quantas e quantas listas de palavras que nós preenchíamos sempre da mesma maneira. CH, 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 depois só o X, depois hora CH, hora X, mas quantas e quantas listas que nós preenchíamos. Isso, o que fez para nós? Fez formar a memória visual. Hoje, muitas vezes, quando a gente tem dúvida e não quer consultar de outra maneira, o que a gente acaba fazendo? A gente pega um lápis e um papel e escreve. Ai, deixa eu ver como que escreve mesmo. E na hora que você escreve, te refresca a memória. Então, hoje o material didático, a maioria que vem vindo pronto, seja de livros, seja de apostilas, os conteúdos estão vindo muito pincelados. Então, a criança está perdendo a oportunidade de concluir essa memória visual. Por isso que é importante, ou de maneira intensiva, ou de vez em quando, nós trabalharmos essa aprendizagem sem erro, porque ele vai estar formando essa memória, que é também muito importante para o cérebro, para que a aprendizagem aconteça. Com o tempo, a gente vai tirando esse apoio visual, a gente vai tirando essa aprendizagem sem erro, mas ela é fundamental. Aqui no caso nós estamos falando na alfabetização, mas isso também serve, por exemplo, para uma tabuada. A gente pode sim trabalhar a tabuada através da aprendizagem sem erro, a gente deixa um númerozinho sempre de apoio ao lado, enfim, a divisão, tantos outros conteúdos em tantas outras disciplinas que dá para a gente trabalhar com essa aprendizagem sem erro. É provado cientificamente que a aprendizagem sem erro ela é benéfica aos alunos, que eles estão sim aprendendo. Por isso que é muito importante. Se o meu aluno não está usando lápis, eu posso estar fazendo essa atividade com letras móveis e assim por diante. Estabelece rotinas que podem ser flexíveis. Estrutura-se a psicologia comportamental. Como assim? A gente vai sanar possíveis ansiedades que pode estar causando nessa criança. Então, o comportamento ele começa a se autorregular. Usa preferencialmente a modalidade visual. A linguagem tem que ser concisa e objetiva. Evita estímulos desnecessários que centram a atenção no que é irrelevante. Então, nós vamos priorizar o que é realmente importante, porque o tempo atencional de crianças com transtornos e deficiências ela é curta. Então, nós devemos priorizar o que é muito importante. E lembrando o que eu falei, de preferência logo no começo da sua permanência na escola, na sala de aula. Prefere o ensino em contextos mais próximos dos naturais,
o que for mais próximo à sua vida diária, o que faz parte do seu vocabulário, do seu dia a dia, do contexto, e fornece ao aluno a ajuda necessária à execução primeira da tarefa. Ou seja, com o tempo vocês vão perceber que com o apoio visual, o próprio aluno já vai se virar, ele já vai saber o que tem que fazer. Uma vez eu estava atendendo uma criança na clínica e eu ensinei uma determinada atividade, demorou para ele entender, mas ele entendeu. Aí no outro atendimento, também autista, e ele estava no processo de alfabetização, era a mesma atividade, só mudava as letras, porque já era outro som que eu estava trabalhando. E ele falou assim para mim, não estou entendendo. O que eu fiz? Eu peguei a atividade do atendimento anterior, mostrei para ele, falei assim, você está entendendo sim. É como essa atividade, só que agora em vez de ser B, vai ser o, né? Então eu estava trabalhando com ele a diferença do B e do P. E daí ele fez a atividade de maneira totalmente independente, não precisei falar mais nada. Então, o programa TIT, ele dá esse suporte que, quando ele pegou o jeito da atividade, ele entendeu o que é para ser feito, ele mesmo vai fazer sozinho. E daí, quando a gente for ver, ele já acabou aquela atividade, porque é de uma maneira tão bem estruturada que ele já é intuitivo. Né, os adolescentes usam bastante isso. O meu filho, né, quando eu tinha dificuldade no computador, ainda tenho, ele fala, mãe, isso daí é intuitivo. Então, na verdade, o programa TIT, ele passa a ser intuitivo, ele flui o processo e a criança consegue fazer as atividades de maneira independente e ele vai aprendendo. Tá? A estruturação espacial, então, de acordo com o Cortázar, o que ele fala? As informações ambientais oferecem sentido ao que está acontecendo, informa antecipadamente, dar um sentido para atividades que estão a fazer, e a utilização da informação visual para organizar o meio ambiente, as rotinas e as atividades. A presença de espaços e locais de trabalho para cada atividade é muito importante. Quais? As agendas, os trabalhos individuais na mesa, a hora do aprender, a hora do lanche das refeições, a hora do lazer, a hora do trabalho em grupo, etc. Tudo isso deve ser sinalizado através de imagens. A sala de aula está estruturada em espaços delimitados. Para cada área, a gente também pode estar organizando a nossa sala de aula de acordo com a atividade específica. Por que não? Como se fosse um rodízio, não é? Para facilitar a identificação. Espaço para as agendas individuais e murais de comunicação. Áreas. Aqui então, gente, quais são as áreas que a gente pode limitar para que o aluno perceba? A área do trabalho, que é a hora do aprender. A área que depende, de repente, de alguém ensinando, explicando, orientando. A área de trabalho individual, que ele vai fazer sozinho. A área de lazer, se em algum momento na nossa sala de aula for ter uma brincadeira, pode se chamar de área de lazer. A área de trabalho em grupo, a transição, se a gente tiver alguma coisa muito diferente da próxima que virá, e o lanche, tá? São alguns exemplos. O TIT também visa habilitar pessoas com autismo a se comportar de maneira funcional e independente o quanto for possível, promover o atendimento adequado e gerar conhecimentos teóricos e práticos para que as informações sejam cada vez mais claras e concretizadas. Orientar a criança no tempo, diminuir a ansiedade, aumentar a previsibilidade e promover antecipações. Por isso que a gente fala que pode mudar a rotina.
desde que tenha uma previsibilidade e uma antecipação do que vai acontecer. Uma vez, gente, deixa eu só tomar uma aguinha. Quando, há muito tempo atrás, eu nada conhecia sobre o TEA, né? Eu tive um aluno, ele já estava no 5º ano, grandão, gigante o aluno. Nós íamos visitar o cinema e, para quem sabe, o cinema, né, aqui em Jaú, ele é bem no centro, com uma rua super movimentada, na frente de uma escola, inclusive. E esse aluno, ele tinha um interesse restrito aquelas figuras, aquelas cartinhas que as crianças brincam na hora do recreio de bafo, né? Ele tinha esse interesse restrito. Isso faz muitos anos atrás, muitos anos mesmo, tá? E eu lembro que a gente foi para o cinema e ele queria entrar com essas cartinhas na hora do cinema, ou seja, na minha cabeça ele não ia prestar atenção no filme, ele ia atrapalhar as outras crianças porque ia estar com aquelas cartinhas. Se outras crianças não podem entrar com essas cartinhas, ele também não pode. Enfim, tantas outras coisas passou na minha cabeça. Ele ia perder, depois ele ia ficar nervoso, fazer todo mundo procurar, enfim. O que eu falei? Falei, fulano, dá essas cartinhas aqui para mim, por favor, você não vai entrar no cinema com isso daí. Ele ficou tão nervoso, tão desesperado, que ele saiu correndo para a rua. Graças a Deus não aconteceu nada, não tinha nenhum carro perto passando, não aconteceu nada com ele. Para ele voltar para o ambiente lá, né, do cinema, eu tive que falar para ele, não, pode vir, eu não vou pegar as cartinhas de você vai ficar com essas cartinhas o tempo todo. E ele então veio, depois de muito tempo que eu insisti, veio, entrou no cinema, ficou segurando aquelas cartinhas o tempo todo, porque se eu tinha prometido, eu não podia não levar até o fim o que eu tinha prometido, né, gente? Muito bem. Na outra vez, aí, nossa, eu fiquei super nervosa, super preocupada com o que podia ter acontecido, nem dormi direito aquela noite. Na outra vez que nós íamos novamente fazer um outro passeio, sinceramente não lembro para onde nós fomos. Antes, então, eu fiz uma previsibilidade, eu antecipei com a sala toda, especialmente com ele através de figuras e imagens, qual é o comportamento que nós teríamos que ter no percurso e na permanência dessa visita, tá? E daí então eu fiz essa intervenção com ele. E depois eu reforcei que para essa atividade não era possível, né, levarmos a figura. Mas como a maioria, né, a gente já falou isso, certas vezes no calor humano a gente acaba falando não. Mas como eu estava com previsibilidade e preparando, estruturando muito bem a minha intervenção junto aos alunos a esse menino, eu consegui de outras maneiras dizer não a ele, mas eu não falei um não. Então o que eu fiz? Eu falei assim, olha fulano, hoje a professora trouxe uma bolsa bem grande, um saquinho bem legal para você guardar suas figurinhas aqui dentro e ficar bem guardadinho. Mas não sou eu quem irá guardar, é você mesmo. E daí, gente, foi muito simples, foi muito mais fácil. Então o menino guardou essas figuras, colocou dentro da minha bolsa e eu mesma quem carreguei essa bolsa para lá e para cá. E ele olhava para mim e eu fazia assim e estava tudo bem. Terminado então o evento, a visita que nós fizemos, ao chegar na escola, porque eu já tinha combinado com ele, eu iria devolver essas figuras. Então, não foi difícil, não foi complexo, por quê? Porque antes teve uma previsibilidade, uma preparação, combinados, e eu dei um repertório para o menino. Eu expliquei para ele como era o local, o que nós iríamos fazer, né? Eu situei ele do que era novo para ele. Ele precisava de um repertório. E aí parece que foi fácil. Por quê? Porque a gente preparou com antecedência, tá? As intervenções, então. A maioria dos programas comportamentais para autistas enfatiza a correção das dificuldades comportamentais
para melhorar o rendimento educacional. A gente sabe que se a criança não está com bom comportamento, provavelmente a aprendizagem dele não está sendo tão eficaz quanto nós queríamos. As técnicas do TIT não precisam ser restritas às salas próprias. Os procedimentos e a filosofia do trabalho podem ser levados para qualquer ambiente, ou seja, TIT não é um lugar específico. TIT, ele é um espaço físico. Ele é pensado em toda uma estrutura física, concreta, real, realizável. O TIT, então, ajuda a sanar a dificuldade no uso social da linguagem, a dificuldade com o conceito de tempo, não reconhece início ou final da atividade. Isso colabora também porque ele passará a entender o que é início e o que é final. Aquela criança muito apegada às rotinas, o TIT colabora para que haja uma flexibilização maior por parte dessa criança que não aceita mudanças. Aversões sensoriais também colabora para que as sensações dele sejam um pouco mais flexíveis também. E a aversão a estímulos auditivos colabora também para que ele consiga ficar num ambiente com outros ruídos, tá? Os objetivos, então, do programa TIT: oferecer, desenvolver, capacitar, esclarecer. Oferecer serviços à criança e às suas famílias, desenvolver pesquisas e na ajuda de trabalho clínico também, capacitar os profissionais no contexto do serviço, esclarecer ao público o que é o autismo. Fornece informação clara e objetiva com relação às rotinas, mantém um ambiente calmo e previsível. Quem é o professor aqui que não gosta de ambiente calmo? Quem é o professor aqui que não gosta de previsibilidade? Nós adoramos, não é? Às vezes a nossa escola está tão agitada, né? Aparece gente na porta e sai criança e entra gente, e a gente é chamada para isso, chega não sei quem. Parece, né, que a gente fala, meu Deus, parece que hoje eu não dei aula. É assim mesmo que acontece. E quando tudo é calmo e previsível, quando está tudo, né, combinado e cumprido, parece que a gente realmente deu aula, a gente sai muito mais satisfeita do nosso trabalho. Atender a sensibilidade do aluno aos estímulos sensoriais, propor tarefas diárias que o aluno é capaz de realizar. Aquilo que eu falei, né? A gente tem que conhecer o aluno para saber quais são suas habilidades, para que a gente consiga aproveitar. E aí ele vai saber fazer aquela atividade de acordo com o nível de conhecimento que ele se encontra no processo, tá? E principalmente promover a autonomia. O programa TIT, então, se baseia em 6 princípios: interesses e facilidades dos alunos, avaliação processual e cuidadosa, assistência de compreensão dos significados, as dificuldades que são resultantes do déficit da compreensão. O programa TIT colabora para que ele comece a compreender, colaboração e apoio dos pais, ensinar o aluno as expressões e as alternativas de comunicação. Então, de repente, trocar as figuras, se ele quer se comunicar conosco e ele não encontra palavras ou ele não está a fim de falar, pode ser através da troca de figuras. Ele pode, de repente, construir uma frase utilizando só figuras, e depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens. E, de repente, também, por que não, digitar palavras. Os currículos, e de acordo com o TIT, precisa ser adaptado, necessitando de algo muito mais específico e detalhado, pensando nas características individuais desse meu aluno com autismo. O TIT também ensina que as salas de aula devem estar livres de muitos estímulos visuais ou auditivos em excesso. Tem que ser uma sala limpa, ou o que tiver na parede que esteja tendo função, que esteja sendo um conteúdo que nós estamos trabalhando ao mesmo tempo.
Não simplesmente a gente fez alguma coisa para deixar a sala mais bonita, sem qualquer função, tá? Traz duas estratégias principais que eu já falei para vocês. Da esquerda para a direita, o processo nosso de escrita, o mecanismo que utilizamos a escrita é dessa maneira, e de cima para baixo. O Tite, gente, tem a ferramenta, a importância para que ele entenda a percepção do fim. Isso é muito importante. Não é mais importante, mas também é importante a criança não ter só noção de começo, de meio, de execução, mas ele entender que chegou ao fim, né? Como se ele estivesse muito feliz quando chegou no fim. Por quê? Porque ele vai estar indo de repente para o recreio, porque ele vai estar indo de repente para a educação física, porque ele vai estar indo de repente embora para casa. Então ele vai entender que esse fim é porque algo que ele gosta muito vai acontecer também depois. Pode-se trabalhar através de caixas na área de trabalho. Quando a caixa ficar vazia, é porque ele já concluiu a atividade, ou quando ele retirou a última figura do painel, é porque também chegou ao final. A rotina também deve ser muito flexível e diferenciar de um dia para o outro. Então, se a gente conseguir fazer uma rotina um pouquinho diferente de um dia para o outro, é muito importante, né? Muito positivo. A estruturação do ambiente, sinalização, figuras, cartões, palavras escritas, fotografias e objetos. Palavras escritas a gente usa quando sim a criança já entende o que está escrito. Fotografias e objetos, dependendo do grau dessa criança de comprometimento. Por que é muito importante estar usando a fotografia? Porque é exatamente a imagem que nós esperamos. Vamos supor que a criança naquele dia ele vai para o pátio e a professora vai aplicar alguma brincadeira com ele ou algumas brincadeiras. É importante ele ter a foto com a imagem do pátio, porque a hora que ele chegar no pátio ele vai falar: olha, é isso? Foi isso que a professora me mostrou? Legal! Então ele já previu, ele já teve essa preparação. E objetos também é importante, mas a gente recomenda só a crianças que necessitam de uma intensidade maior de apoio ou que esteja numa fase que ele está um pouco mais nervoso, ansioso. A gente pode até, dependendo aí do grau de comportamento dele, se ele está muito desregulado, a gente pode até pedir para a mãe, para a família, entregar algum objeto que ele gosta muito, que o faz lembrar da sua casa, para ele querer ficar na escola. Aline, mas a gente não está acostumando ele mal? Não estamos. Por quê? Porque não vai ser eterno. É até ele se autorregular novamente. E no momento que a gente quiser tirar esse objeto dele, que a gente achar que já está propício para essa ação, a gente também faz uma previsibilidade. Olha, fulano, a partir de amanhã você deixará, olha como a gente fala o não muito fácil, você deixará esse objeto na secretaria, nós vamos deixar lá, e assim, aos pouquinhos a gente vai tirando esse objeto para ele se desprender totalmente, tá bom? No programa TIT, então, deve ter estrutura física e visual com muita clareza, adotar uma agenda diária, adotar sistemas individuais de trabalho. 4 questões claras que tem que parecer para o aluno entender. Qual trabalho ele tem a fazer, quanto de trabalho ele tem por fazer, como saber que ele já terminou e o que virá em seguida. O TIT são estratégias antecedentes. Intervenções a longo prazo é mais indicado e terão menos tempo para o comportamento que não queremos ver. Importante terminar a atividade até o final. Gente, o que significa isso? Se a gente elaborou, por exemplo, para aquele dia 4 atividades para o aluno fazer, e isso não é só para a criança que apresenta autismo, tantos outros transtornos,
é muito importante, em vez dele fazer 4 atividades feitas de qualquer jeito, incompletas ou sem atenção, é melhor que ele faça apenas uma, porque essa apenas uma atividade vai dar um suporte para ele de começo, meio e fim e de qualidade. Se a gente deixar ele só ir pela quantidade, é meio que insaciável. O ano passado eu fui visitar uma criança numa escola com a seguinte queixa da professora: Aline, eu não sei mais o que dá para o meu aluno. Eu dou um monte de atividade para ele, tem dia que eu dou 20 folhinhas de atividade e ele é insaciável, ele termina rápido, ele faz de qualquer jeito e já sai metendo o louco na escola, já sai gritando, já sai atrapalhando os colegas da sala. Aí eu falei, calma, eu vou aí, quero ver o caderno dele, deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu olhei. Então, gente, na verdade, não é a quantidade, é a qualidade daquela atividade. O que eu vi? Esse aluno em si, que eu estou falando para vocês, ele pintava de qualquer jeito. Então, tinha um desenho, por exemplo, a Turma da Mônica. Tinha o desenho lá e vocês sabem que as roupas dos personagens da Turma da Mônica, as cores, elas não são variáveis, são sempre as mesmas cores. Ele ia lá com uma cor só e pintava tudo. Aí o que eu falei para essa professora? É lógico que ele ia terminar essa atividade muito antes da sala de aula e ia querer outra. Ele precisa entender que ele tem que usar mais que uma cor. Ele precisa entender que cada camiseta é uma cor diferente, que cada short é uma cor diferente, etc. Então, qual foi a minha sugestão? Recortar, pode ser da internet mesmo, das imagens do Google, exatamente as cores como se fosse uma legenda e ele vai ter que seguir. Então a Mônica vai estar lá a figurinha da Mônica e quais são e colocar exatamente a cor para ele fazer o apoio visual, tá? Isso é um exemplo. Outro exemplo, vamos supor que eu dei uma paisagem para ele e nesse momento tudo bem, a pintura é livre. Eu vou estabelecer com ele que ele terá que usar necessariamente 5 cores para pintar aquele desenho. E daí ele vai ser obrigado a pegar 5 cores. Eles não se opõem a esse tipo de limitação. Eles não se opõem, eles não têm a preguiça de pegar 5 cores. Na verdade, eles precisam de alguém estar sinalizando o que nós queremos. E daí, então, o menino passou a fazer menos atividades com um pouco mais de capricho. Outra coisa, ele não escrevia em linha reta, a letra dele era muito grande. O que a gente faz? A gente faz quadriculado para essa criança. A gente limita o espaço da linha, a gente limita a distância de uma letra para outra, quadriculando. Então, isso é um treinamento para ele se adaptar ao espaço que nós queremos que depois ele escreva com autonomia. Mas antes eu preciso fazer um repertório, antes eu preciso ensaiar com ele para depois, lá na frente, verdadeiramente valer o jogo. Entenderam? Então, se ele está apresentando na sala de aula atividades, entre aspas, de qualquer jeito, o que eu posso fazer para que ele capriche mais? O que eu posso fazer para que ele demore mais na atividade? Não estou enchendo linguiça, eu estou sinalizando o correto. Eu não estou inventando moda, eu estou mostrando qual é a moda. Entenderam? Se nós formos por esse caminho, tranquilamente essa criança vai se adaptando, tá bom? Aqui eu falei novamente da importância da história social, como no outro vídeo que eu já falei, e o principal objetivo então do método TIT já foi falado, mas eu vou repetir, é proporcionar a
independência. Por quê? Porque vai ter apoio visual, eu não vou ficar tagarelando toda hora no ouvido desse aluno. Olha só que legal essa tabela, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Quem não tá, ó, chega aqui pertinho. O Tite também nos guia para mudarmos o comportamento e também sermos claros na maneira de nos comunicar. E isso, gente, é uma educação que nós vamos fazendo conosco no dia a dia. Em vez da gente falar, isso é um cachorro, o correto é a gente falar, isso é uma figura de um cachorro. Por quê? Porque hoje, se eu mostro para ele um cachorro azul, lá da história em quadrinhos da Mônica, né, que tem um Lhasa azulzinho, eu não lembro agora o nome desse cachorrinho. Se eu mostro para ele um cachorro azul, todas as vezes que ele não ver cachorro azul, ele não vai identificar a figura cachorro. Por isso que eu tenho que falar, isso é uma figura de um cachorro. Em vez de eu falar, coloque isso aqui, eu tenho que nomear o que eu estou querendo que ele coloque. Coloque as flores no vaso. Peraí, vamos supor, eu estou com uma xícara aqui. Eu estou com uma garrafa aqui. Aí eu falo assim para ele, pega uma caneta. Eu falo assim, coloque isso aqui. Ele pode achar que é o fone, ele pode achar que é a caneta, ele pode achar que é a garrafa rosa dentro da xícara, ele pode achar que é a caneta dentro da garrafa. Então, o que é o correto eu falar? Coloque a caneta dentro da xícara. Né? Então, nós temos que ser claros e específicos. Não podemos generalizar achando que ele vai adivinhar o que eu estou querendo, tá? Em vez da gente falar é vermelho, a gente fala é um batom vermelho, tá? Em vez de a gente falar se não terminar a tarefa, não tem música, a gente fala depois da tarefa você pode ouvir música. O que é mais positivo para a gente ouvir? Se você não fizer isso, você não vai ganhar aquilo. Ou, se você fizer aquilo, você vai ganhar, né? Então, é muito mais motivador. Por exemplo, Aline, se você fizer dieta de segunda a sexta-feira, no sábado você vai poder comer um brigadeiro. Do que você falar, se você não fizer dieta, você não vai poder comer brigadeiro. Não é muito mais negativo? Não cansa só de pensar que você vai ter que deixar de comer? Então, a gente tem que partir para esse positivo. Aquilo que eu já falei para vocês, não pode correr no corredor. A gente pode falar assim, vá andando para a sala. Ao mesmo tempo que a gente está falando que não pode correr, a gente está mandando andar e ao mesmo tempo a gente está sinalizando que é a sala o correto para ele andar. Então, ele já está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. João, o que você está vendo lá em cima? É muito geral isso para a criança. A gente, em vez de falar para ele, o que você está olhando para cima? Ele está olhando para o ventilador, para o teto, para tudo. Você vai perder um baita tempo até ele, que foi. Então, em vez de você ficar perdendo esse tempo, você já fala o que você quer. Olhe para a atividade. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que procurar caminhos para conseguir dialogar com uma criança autista, no caso? Se você falar assim, o que você está olhando para cima, não vai rolar a conversa. Agora, se você falar, olhe para a atividade, é uma coisa muito mais direta e fácil dele entender. Nesse caso, ele não vai estar conversando com a gente sobre isso, mas funciona também um exemplo. A escola acabou. Peraí, a escola soltaram uma bomba? Não vai mais existir aquela escola? Não, vamos para casa agora. Agora não é hora de pular. A gente pode falar, não pule. Aline, então pode usar esse não nesse momento? Sim, nesse momento aquela coisa rápida que não dá tempo da gente falar mais nada, não pule, né? Ele vai se machucar ou outras coisas. Então, em vez de a gente falar agora não é hora de pular, a gente pode falar não pule.
tá? Ou distrair ele com outra ordem, sem ser começar pelo não, e também não pule, a gente pode estar falando outra coisa no lugar, tá bom? Agora nós vamos entrar nos exemplos, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês exemplos de atividades picolé da leitura. Então, são picolés com pequenos textos. Eles vão ter o estímulo de brincar que isso é picolé, vai fazer a leitura, vai tentar fazer a leitura junto à professora e conforme ele vai lendo, ele vai colocando dentro da caixinha do picolé, tá? E essa latinha pode ser o antes ou depois. A latinha pode ser todos os picolés aí dentro, ele vai lendo e colocando o que já leu dentro da caixinha ou vice-versa. Aí o que a gente está estimulando? A gente está estimulando também a memória auditiva, a expressão criativa, conversar sobre o que foi lido, prestar atenção na ilustração, prestar atenção na escrita, tá? Tudo isso a gente está colaborando também. Comunicação escrita, aqui através das tarjetas, né? A gente pode estar trabalhando com bingo, tá vendo? Aqui são placas com palavrinhas para a gente trabalhar com bingo e aqui as tarjetas soltas. Lista de palavras todas que começam pelas vogais, roleta silábica, olha só como é simples. A gente faz a brincadeira, aponta aqui qual é a sílaba. Aqui ele vai apontar qual sílaba que caiu e ele vai localizar aqui o que ele encontrou lá. Então, ele vai fazer uma pesquisa visual. Comportamento socioafetivo, afetividade, gente, a socialização, a comunicação social, ela tem que ser treinada e as emoções também. Aqui a gente tem os emojis, né? Trabalhando as emoções, assustado, amor, que são as emoções. E ao mesmo tempo aqui a gente tem uma mesa grande mostrando ações positivas e ações negativas, aqui no caso para cuidar do planeta Terra. Esse tipo de atividade dá para trabalhar com a sala toda e o meu aluno autista também vai estar se beneficiando. A outra das histórias também. Aqui percepção visual, né? Então aqui tem um caminho que ele vai ter que reproduzir no lado direito. Então aqui está o modelo e aqui onde ele vai produzir o modelo. Jogo dos 7 erros, ele vai apontar, vai comparar e vai ver o que está errado. Memória visual também é muito importante. Aqui ele vai apontar o desenho que está na mesma posição da personagem em destaque. Aqui também figura sobreposta, a gente coloca o desenho e ele vai ter que montar, pode ser com Lego, pode ser com esses bloquinhos, né? São atividades simples. Dá para trabalhar isso com a sala toda? Dá. Quantas e quantas crianças não precisam melhorar a percepção visual? Muitas, porque ao mesmo tempo que nós estamos estimulando a percepção visual, nós também estamos trabalhando tantos outros estímulos como a atenção, a lateralidade, tá? Percepção tátil, isso é muito legal, todos gostam, até os maiorzinhos, até as crianças de 5º anos, né? Ele vai apertar a bexiga e ele vai ter que adivinhar qual era o elemento aqui dentro e, na verdade, é uma caixa surpresa. Ele põe a mão lá dentro, pega e vamos brincando. Antes, a gente pode, de repente, fazer uma previsibilidade ou trabalharmos com as surpresas. Sem previsibilidade nesse momento, pode ser que algumas crianças que têm um pouco mais de sensibilidade tátil não queiram brincar, tá? Então, aos pouquinhos a gente vai inserindo. Nesse caso aqui, a gente pode pedir para que essa criança mesmo pegue, por exemplo, essas sementes de girassol, ele mesmo vai pegar e colocar para a sala toda brincar. A gente vai dar um estímulo a mais para ele ter vontade de ter esse contato, tá bom? Raciocínio lógico matemático, roleta da multiplicação. Então ele faz a roletinha aqui, amarelo com amarelo, e aí ele vai ver qual é o resultado e assim por diante, tá?
Aqui as somas, ele vai procurar o resultado, dezenas e unidades. Aqui também a gente vai trabalhar com multiplicação. Os resultados estão aqui, ele vai colocando a tampinha de acordo com os resultados encontrados. Quebra-cabeça de quantidade e número. Estão vendo que está com a mesma cor? É muito importante ficarmos com a mesma cor para facilitar, para não dificultar o apoio visual desse aluno. Então, eu não vou misturar preto com vermelho. O preto vai ser só para o 6 e o vermelho vai ser só para o 7. Esse joguinho é muito legal, gente. Olha que bacana para fazer também com a classe toda. Ele vai ter que seguir exatamente a representação desta imagem com a sequência de cores. E ele vai fazer com massinha de modelar. Aquela criança autista que não para quieto, eu vou dar um monte de coisa para ele fazer e ele vai ficar um tempão nessa atividade se desenvolvendo. Então, gente, basicamente os materiais do TEACH, ele elimina as possibilidades de erro, ele traz uma organização, ele estimula a criança para fazer a atividade, né? Se o conteúdo está muito pesado, o TEACH também ajuda a dar uma minimizada aí, pictogramas, imagens, fotografias, objetos, formas concretas, de maneira gradual, não abstrato, tá? Tudo isso facilita dentro do programa TEACH. O programa TEACH não robotiza, não mecaniza, não isola a criança, não se restringe a cartões e não ignora o diálogo. É um programa psicoeducacional, que vocês viram que já há muito tempo existe, não é de hoje. Se ele não foi parado, se ainda estamos utilizando, é porque surta resultados. Por objetivo, organizar a vida da pessoa com autismo nos ambientes e em outros ambientes. Não tem função terapêutica, porque não é um tratamento com fins de eliminar padrões que fazem parte do quadro do autismo. Ele é uma forma de adaptação para que a criança aprenda. Ele é uma adaptação para que a criança possa aprender, tá bom? Aqui então exemplos de rotina, de cima para baixo. Essas imagens, se a gente colocar lá no Google, vai aparecer um monte, né? Aqui, figura e objeto concreto. Então, ele vai olhar para a imagem e vai colar no velcro referente à imagem que ele está vendo, tá bom? Aqui, a mesma maneira, só que é pareamento de objeto com objeto. Quantidades, então aqui qual que é o objetivo? Tem muitos, né? Vocês talvez estejam listando vários aí. Da esquerda para a direita, coordenação motora e quantidade. Ele vai pegar um, colocar no primeiro, vai pegar o outro, colocar no segundo, vai pegar o último, colocar no terceiro. Da esquerda para a direita. Viram? Aqui à esquerda é o geralzão e à direita é onde ele vai trabalhar. Aqui também é para ele alinhavar, né? Então ele vai inserir, vai fazer um colar com esses círculos aí. Aqui ele vai colocar um potinho para cada espaço limitado e depois ele pode colocar as flores dentro de cada potinho. Método TEACH das emoções, olha lá que legal. Qual é a carinha que está mostrando feliz? A primeira e assim por diante. Vocês viram que está exatamente na sequência? No primeiro momento eu posso colocar exatamente na sequência. Depois, dependendo do nível de entendimento da criança, eu posso misturar as palavrinhas, mas não de cima para baixo, nem da esquerda para a direita. Eu deixo elas propositalmente bagunçadas para que ele, então, entenda. Se de repente ele lê, você pode fazer tranquilamente. Se ele não está lendo, é uma maneira dele estar seguindo exatamente essa sequência.
Assim ele vai estar desenvolvendo a leitura e as habilidades de interpretação de expressão facial. Também, nesse momento, a gente pode brincar com eles utilizando um espelho. Você com um espelho, ele com outro espelho. Vamos fazer cara de feliz? Né? Você também pode estar trabalhando as emoções dele. Manda ele fazer no espelho. Você faz, ele também. Olha quantas atividades que a gente pode fazer. Dá para fazer com a sala toda? Dá. Vai todo mundo na frente do espelho ou coloca criança com criança, os dois brincam juntos. Tantas outras atividades que dá para fazer pensando nessa habilidade. Brincando de videogame, se ele gosta muito de videogame, a gente pode fazer uma troca. O quinto degrauzinho dele, ou a última atividade do dia dele, pode ser essa atividade que é um protótipo de uma brincadeira real do videogame. Então, se ele tem interesse restrito a videogame, a jogos, a gente pode estar fazendo isso com ele, porque ele vai gostar, tá bom? É como se fosse o final de todas as atividades, a gente vai dar algo que ele goste muito. Aqui ele vai retirar os números daqui e colocar abaixo, mas ele vai ter o modelo, tá? Aqui mesma coisa a quantidade, aqui está misturado, mas eu podia ter posto exatamente a quantidade real. Aqui quebra-cabeça, então o lado esquerdo estão as peças para ser utilizado no lado direito. As frases, então se ele está alfabetizado, a gente pode usar exatamente essas frases e pedir para que ele colhe as frases do lado da figura que descreve essa frase. Isso faz com que a gente tenha um repertório e podemos até fazer um texto com tal sequência. Outra figura concreta, aqui também para colocar as quantidades de moedas dentro da latinha, retirar todos os palitos desses potinhos e colocá-los todos dentro da lata. Aqui as garrafinhas, os palitos de acordo com suas cores. Gente, por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso é método TIT, faz parte do programa, né? TIT. Aqui ele vai colocar as figuras sobrepostas, exatamente a mesma cor, exatamente a mesma figura geométrica. Aqui é caça ao rato, né? Vai colocar essas peças exatamente no rabo do rato, né? Onde se encaixa mais. Um quebra-cabeça móvel, prendedor. Aqui ele vai colocar, por exemplo, tem 4 objetos e ele vai agrupar os dois que são planos, né? Vai colocar exatamente onde tem essa abertura e os dois que tem uma circunferência vai colocar exatamente onde tem esse buraquinho no meio. Pareamento de figuras geométricas, pareamento de figuras geométricas e de borboletas, quantidade de moedas, muito importante também a gente trabalhar sistema monetário com todos os alunos, todos da sala de aula podem se beneficiar, quantidades, cores, símbolos que eles podem comer no dia a dia, colocar o igual em cima, frutas, quebra-cabeça. Olha que simplesinho para montar. E aqui é a aprendizagem sem erro. Ele vai saber que a primeira imagem é essa, a segunda é essa e a terceira é essa. Essa, gente, mesmo que não esteja na sequência no lado esquerdo, não tem problema porque os números estão sinalizados igualmente. Noção de tamanho do maior para o menor. Aqui também ele está colocando algodão, depois vai usar tinta, quantidade, né? Olha, figura, fundo, quantidade, sílabas. Olha lá a aprendizagem sem erro que eu falei para vocês. Exatamente assim. P, né, de peixe, pipoca,
a imagem e a palavrinha. Aqui também, ó, aprendizagem sem erro, só com lá, Lili, Lolu, os nomes de algumas pessoas. Ele vai ter que procurar só a palavrinha Patrícia. Então, ele vai olhar aqui só onde está escrito Patrícia e vai colocar dentro da latinha. Dá para trabalhar com a sala toda? Dá. Olha esse daqui que legal, gente, noção de tamanho. 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros ou 5. E eu posso estar usando a régua para ele comparar exatamente o tamanho que eu estou trabalhando. Tem criança que não tem noção de tamanho lá no 4º e 5º ano. As letras iguais, dominó de adição, figuras geométricas com o nome das suas cores em inglês. Aqui a mesa de trabalho, o lado esquerdo é a sequência da rotina. Primeiro ele vai fazer o amarelo, depois o vermelho e por último o azul. Tá? Comunicação alternativa, né? Organiza da esquerda para a direita. Eu posso estar usando fichário, eu posso estar usando um recipiente cheio ou vazio, eu posso estar usando aprendizagem sem erro com velcro ou escrito, e eu posso estar usando organização do ambiente através de circuitos, limitadores ou os próprios móveis. Quais materiais é legal a gente estar usando com a criança também? O Lego, dá para pintar e bordar com esse recurso. Associação de cores e formatos. Destacar as informações importantes no texto com caneta marca-texto. Corresponder um objeto com a imagem. Interpretar o texto através de cores. Utilizar legendas. Limitar materiais. Se o meu aluno é desorganizado, derruba tudo que está em cima da mesa toda hora no chão, o que eu vou fazer? Ou eu vou colocar 2 mesas a mais para ele conseguir se organizar, ou eu vou limitar a área de trabalho dele. Naquele momento, ele só tem que usar, por exemplo, uma folha e um lápis. Por que eu vou deixar a mesa dele cheia? Para ele derrubar toda hora? Né? Então é importante também a gente limitar a área de trabalho para ele não se sentir desorganizado. O que é alfabetizar? É ler a imagem. Então, quanto mais clara tiver a imagem, quanto mais clara tiver o comando, quanto mais claro tiver a linguagem utilizada, mais fácil vai ser seu entendimento. Comunicação alternativa, então, faz parte do programa TIT. Então, aqui estão alguns símbolos, algumas imagens, alguns exemplos. O de rosa são os cumprimentos, o amarelo, tudo que diz respeito à identificação, o verde são os verbos, o alaranjado são os objetos, no caso aí o que a gente pode se alimentar, e o azul as sensações, quente, frio, gostoso, tá? Aqui são alguns símbolos que em alguns lugares nós encontramos, pode se usar também, né? Então, mulher, proteção, igual a mãe, mãe, casa, dormir feliz, mãe, comer, caminhão, símbolos que podem ser utilizados. Cartões de comunicação, pastas de comunicação, se de repente nada impede, gente, de a gente variar as maneiras como esses cartões estão organizados. De repente, os dois podem estar usando avental. Vamos supor, um coleguinha com outro coleguinha, um avental cheio e outro avental totalmente vazio. Conforme eles forem fazendo as atividades, vai tirando a atividade feita que está no primeiro aventalzinho todo cheio, vai colocando esse aventalzinho vazio com velcro, ou através de pastas, ou através de placas. Isso depende muito das possibilidades que nós encontramos e dos níveis que essa criança mais se adequa, né? Se ele se adequar a um aventalzinho, pode estar usando também. Aqui, gente, é uma plataforma elevada. Isso normalmente a gente utiliza
para crianças que têm dificuldade ou porque tem baixa visão e não consegue ficar abaixando muito a cabeça e olhando para baixo, ou porque toda vez que faz isso talvez se distraia, ou porque o tônus muscular não está muito firme. Então a gente pode usar isso porque é exatamente no campo visual da criança, está elevado, está acima do nível da mesa. Também a gente pode usar esse tipo de recurso para a criança visualizar com mais facilidade. Eu passei, mostrou um chaveirinho, de repente a gente pode fazer o chaveirinho da comunicação, com vários tipos de cartões para ele se comunicar conosco. Aqui é uma agenda de comunicação, o calendário. Gente, como é importante todas as crianças trabalharem com o calendário, porque eles não têm mais tanta noção de tempo, não é? Mesma coisa com o autista, é muito importante, na hora de montar um calendário, o nome do mês sempre estar no mesmo lugar, o dia sempre estar no mesmo lugar e assim por diante, tá? Para ele entender. Aqui o aventalzinho que eu falei para vocês. Atividades escolares. Aponte os animais, ele vai apontar aqui só os animais. Aponte os vegetais, só os vegetais. Aponte os minerais, só os minerais. Em vez de ele escrever, copiar da lousa um texto gigante, o seu objetivo é que ele identifique animais. Em vez de ele fazer uma atividade cansativa, ou se ele não está se adequando àquela atividade que você quiser, qual é o teu objetivo? Que ele identifique os animais. Ok, você vai colocar aí várias figuras e vai mandar ele apontar só para animal. Você não está alcançando o objetivo da mesma maneira? Sim, só que talvez ele precisa, por enquanto, de um apoio diferenciado. Formas de comunicação estáticas, tá? Aqui sugestão de música, a gente pode trabalhar palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe é. A gente pode trabalhar com a sala toda dessa maneira. Objeto de referência, como eu falei para vocês, de repente, isso daqui é quando a gente tem que dar um apoio mais intensivo se for um autismo aí mais severo, tá? Como trabalhar com a leitura e interpretação de textos para alunos que apresentam autismo. Então aqui estão habilidades visoespaciais, hiperfoco. Então se ele tem hiperfoco em planetas, que normalmente as crianças com autismo têm, e dinossauros, eu posso estar trabalhando essas potencialidades para os objetivos que eu quero alcançar em qualquer disciplina, né? Em qualquer disciplina. Vamos à prática. Educação infantil, educação fundamental, ensino médio e o EJA. Aqui a gente tem exemplo da estimulação. Como que a estimulação na educação infantil deve ser feita? Habilidades que antecedem a alfabetização. Antes mesmo dele se alfabetizar, ele precisa ser treinado em quais habilidades? A psicomotricidade, a orientação espacial, a percepção visual e auditiva, a memória visual e auditiva, a memória e atenção e a consciência fonológica. De acordo então com esse eixo, trabalhando o eu, o outro e o nós, comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Então, o meu aluno não fala, ou quando ele fala, ele não expressa suas ideias e sentimentos. Vamos ajudá-lo, então, de acordo com essa habilidade, de acordo com esse eixo, a transmitir com imagens suas ideias e seus sentimentos, tá? Bravo, feliz e triste. Eu posso trabalhar dessa maneira. Aqui falando sobre o corpo, gestos e movimentos, de acordo com esse número de eixo, demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e recontos de histórias e atividades artísticas, entre outras possibilidades. Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais. Campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então aqui, por exemplo, eu vou dar algumas imagens
e vou fazer com que ele fale o que está vendo, trabalhando os pensamentos e a imaginação dele. Estão vendo? Aqui ele vai fazer um pareamento e através desse pareamento eu posso pedir para que ele construa alguma frase a partir desse pareamento que ele está fazendo. E também aqui tem uma sequência de uma história que pode ser contada. Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, né? Ela foi visitar a vovozinha e o lenhador foi lá e ajudou a matar o lobo. Aqui ele vai colocar na sequência que aconteceu a história. Estão vendo? De acordo com as cores aí é um apoio visual. Campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Classificar objetos e figuras de acordo com as suas semelhanças e diferenças. Aranha e aqui é uma abelhinha, tá bom? Então aqui a gente está cantando a Dona Aranha. Então ele vai pegar todas as aranhinhas e colocar dentro da bandeja da aranha. Depois nós podemos trabalhar só a letra A. No ensino fundamental 1, de acordo com os objetivos. Localizar informações explícitas em texto. Planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido. Felipe gosta de brincar de carrinho. Eu coloco a imagem real do menininho, da criança em si e o que ele gosta realmente. O gato bebe leite. Então ele vai olhar para a imagem e vai construir a frase ou a história. Aqui que eu falei para vocês, se não tem um repertório, fica difícil dos nossos alunos produzirem texto. Aqui outros eixos, né? De acordo com produção de texto. A galinha dos ovos de chocolate, fábulas incríveis e fascinantes. Era uma vez uma galinha que botava ovos e chocolate. Tudo imagem e ao mesmo tempo eu também coloco a parte escrita. Em uma tarde o fazendeiro foi ao galinheiro. Viu 4 ovos de chocolate embaixo da galinha. Então aqui estão vendo, tem uma receita de brigadeiro e nós estamos trabalhando com as imagens de verdade e verdadeira. Analisar e comparar outdoor, folhetos, público-alvo, anunciante. Então aqui tem desmatamento, caça e pesca, agrotóxicos, urbanização. Analisar textos de opinião, né? Então aqui tem um acontecimento real e uma imagem, e aí é importante também a gente trabalhar esse conceito. O que está acontecendo? O que está acontecendo a cena? Quando? Quem são as pessoas na cena? Por que você acha que o policial fez isso? O que pode ser trabalhado com eles então? Notícias, receitas, lista de compras, atividades de vida diária, a realidade desse aluno, tá bom? Gente, então chegamos ao final. A palavra aí que eu coloquei por último, né? Simbolizando então o meu sentimento. Meu sentimento então a todos vocês é de gratidão. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aproveitando desse canal, das gravações que nós fizemos no YouTube. Obrigado também a você que me acompanhou aí durante 1h30 essa explicação, mostrando para vocês o que é o programa TIT e que é totalmente possível aplicarmos em nossas salas de aula, tá? Vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!